Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso ouvinte de hoje nos enviou um material bem fascinante, sabe? Tudo girando em torno de uma pergunta que eu acho todo mundo já se fez. Qual seria? O que é realmente o que impulsiona o sucesso a longo prazo? É aquele talento que a pessoa já nasce com ele, sabe? Aquela genialidade? Ou é uma coisa é, menos glamurosa, tipo pura persistência? Ah, sim. A clássica batalha da lebre e da tartaruga, só que na vida real. Exato. E os materiais que a gente recebeu são ótimos para a gente desempacotar isso. Temos um trecho do best-seller Hábitos Atômicos, do James Clear, que tem uma abordagem assim bem sistemática. Uhum. Temos também um olhar sobre a rotina do Benjamin Franklin, lá da autobiografia dele, um exemplo histórico de autodisciplina. Um clássico. E, por fim, um resumo da pesquisa da Angela Duckworth sobre o que ela chama de grit. São 3 ângulos bem diferentes sobre a mesmíssima questão. Perfeito. Então a nossa missão aqui é conectar os pontos entre um autor de best-seller de agora, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e uma psicóloga super premiada. A ideia é tirar daí um modelo funcional, sabe? O entendimento de como essa tal de constância funciona na prática e por que ela parece superar o talento tantas vezes. E por onde a gente começa? Vamos pelo mais moderno. James Clear. A ideia central dele é que as mudanças gigantes vêm de melhorias minúsculas. Exatamente. O Clear argumenta que a gente é meio obcecado por grandes metas, né? Por resultados que transformam tudo da noite para o dia. Sim, a gente quer perder 10 quilos em um mês. Isso. E não 100 gramas por dia. A gente quer ficar fluente numa língua e não aprender 3 palavras novas. E por que isso falha? Ele diz que essa abordagem está fadada ao fracasso porque exige um pico de motivação que não se sustenta, é impossível. A proposta dele é o contrário, é focar em ficar 1% melhor a cada dia. E o poder disso está no efeito de juros compostos, não é? É bem por aí. No começo, 1% não parece nada. Nada, é imperceptível. Você não vê resultado no primeiro dia, nem na primeira semana. Mas ao longo de um ano, essa melhoria de 1% por dia não te deixa 365% melhor. Te deixa quase 38 vezes melhor. A matemática por trás disso é impressionante e bem contraintuitiva. Totalmente. E o que eu acho fascinante na abordagem do Clear e que já conecta com as outras fontes é que ele não foca no o que a pessoa quer alcançar, mas em quem ela quer se tornar. Ah, os hábitos baseados em identidade. Isso. Em vez de dizer eu quero escrever um livro, a meta vira eu sou um escritor. A pergunta muda. Deixa de ser como eu arranjo motivação para escrever hoje e passa a ser... O que um escritor faz todo dia. Exato. Isso muda tudo. Muda tudo, porque a ação não é mais uma tarefa, né? Ela passa a ser uma afirmação de quem você é. Um escritor escreve. Um atleta treina. Uma pessoa financeiramente saudável controla os gastos. Pois é. Então, a pequena ação de escrever uma página por dia deixa de ser um esforço gigantesco. É só você sendo quem você é. É uma virada de chave psicológica muito poderosa. Muito. E ele dá um sistema para isso. Tornar o hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Mas o ponto principal para a nossa conversa aqui é essa ideia de sistema versus meta. Certo. Metas são sobre o resultado que você quer. Sistemas são sobre os processos que levam a esses resultados. E, vencedores e perdedores muitas vezes têm as mesmas metas. O que diferencia eles é o sistema. E um sistema, por definição, é algo consistente. O que nos leva, assim, direitinho para o nosso segundo material, a rotina do Benjamin Franklin. Uhum. E isso é fascinante, porque ele já aplicava esses princípios há quase 300 anos, sem nada da psicologia moderna que a gente tem hoje. Pois é. Ele tinha uma agenda diária super estruturada que começava com a pergunta: que bem farei hoje? E terminava com: que bem fiz hoje? E o mais incrível é aquele projeto dele, das 13 virtudes. Ele não tentou virar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Não mesmo. Ele listou 13 virtudes que ele queria cultivar: temperança, ordem, resolução, frugalidade. E aí ele focava em uma virtude por semana. Uma só.
Ele tinha um caderninho e marcava com um ponto preto toda vez que falhava naquela virtude naquele dia. Ou seja, ele criou um sistema de rastreamento. Ele não só decidiu ser mais organizado. Não. Ele definiu o que ordem significava para ele. Que todas as suas coisas tenham seus lugares, que cada parte de seu negócio tenha seu tempo. Exato. E depois ele media o progresso diariamente. É a ideia do 1% do Clear, só que com caneta e papel no século XVIII. É a personificação disso. E repara na humildade do processo. O objetivo não era ter a semana perfeita sem nenhum ponto preto. O objetivo era o processo em si. Prestar atenção, tentar, registrar. Faz sentido. Ao focar em uma virtude por semana, em 13 semanas ele passava por todas. Em um ano, ele completava o ciclo 4 vezes. Ele estava rodando o sistema de autoaperfeiçoamento dele de forma consistente. Ele não esperava a motivação chegar, ele seguia a agenda. A rotina era a chefe, não o humor dele. Aqui surge um ponto interessante, né? Uma tensão. A abordagem do James Clear fala muito em tornar os hábitos fáceis, quase sem esforço. Reduzir o atrito ao máximo. Mas quando a gente olha para o Franklin, essa busca por virtudes como temperança ou indústria não parece nada fácil. Parece um esforço consciente diário. Como é que a gente concilia as duas visões? Ótima pergunta. Eu acho que a facilidade do Clear não é sobre a ausência de esforço, mas sobre reduzir a barreira para começar. A ideia de ler uma página em vez de ler um capítulo. Entendi. O Franklin, ao focar em uma virtude por semana, estava fazendo exatamente isso. Ele não estava tentando ser perfeito em todas as 13 de uma vez só. Ele estava tornando o foco do esforço dele fácil, gerenciável. O esforço ainda estava lá, mas estava concentrado num único ponto. Isso tornava a coisa toda factível. Certo. No fundo, os dois estão quebrando um objetivo que parece impossível em pedaços que dá para gerenciar de forma consistente. Isso faz todo sentido. É a diferença entre tentar escalar uma montanha de uma vez só e se comprometer a dar 100 passos para cima todo santo dia. A montanha é a mesma, mas a abordagem com um sistema torna a jornada possível. Exato. O que nos leva à nossa terceira fonte, a pesquisa da Angela Duckworth sobre grit. Ela basicamente colocou um nome científico e um monte de dados por trás de tudo isso que a gente está falando. Mas o que é exatamente grit? Então, a Duckworth define grit como uma combinação de duas coisas, paixão e perseverança. Mas, e esse é o ponto, aplicadas a metas de muito longo prazo. Não é só ser resiliente. Não é só trabalho duro. É a capacidade de manter o interesse e o esforço num projeto por anos, às vezes décadas. Mesmo com falhas, com adversidades, com aqueles momentos em que parece que você não sai do lugar. Os platôs de progresso. Isso. A paixão é o que te dá a direção, a bússola. A perseverança é o que te mantém caminhando naquela direção. E a pesquisa dela mostra que o grit é um previsor de sucesso melhor do que o talento, certo? Eu lembro daquele estudo famoso com os cadetes na Academia Militar de West Point. Exatamente. West Point tem um processo de admissão que é brutal. Todo mundo que entra lá já é extremamente talentoso, inteligente, tem notas altas, histórico de liderança. Eles têm uma pontuação que mede tudo isso. Sei. Só que muitos cadetes desistem logo no primeiro verão, num período de treinamento intensivo e brutal chamado Beast Barracks. E a Duckworth descobriu que aquela pontuação de admissão, que é basicamente uma medida de talento, não era um bom previsor de quem iria desistir. E o que previa, então? O GRIT. Ela aplicou um questionário simples, a escala GRIT, que mede coisas do tipo: eu termino o que começo ou contratempos não me desanimam. Entendi. E os cadetes com a maior pontuação nessa escala tinham uma probabilidade, assim, significativamente maior de completar o treinamento. E esse mesmo padrão apareceu em todo lugar que ela pesquisou. Em concursos de soletração, em equipes de vendas, em casamentos. Em casamentos? Sim, a longo prazo a capacidade de perseverar superava o talento bruto. Isso é muito poderoso, porque desmistifica aquela ideia do gênio que nasce pronto, né? O que a Duckworth está dizendo, com dados, é que o esforço conta 2 vezes. Sim, a equação dela é ótima.
Talento vezes esforço é igual a habilidade. E depois, habilidade vezes esforço é igual a realização. O esforço aparece 2 vezes. Exato. Ele transforma o talento bruto em habilidade real e depois transforma essa habilidade em resultados concretos. Essa é a conexão perfeita com o Clear e com Franklin. Com certeza, o sistema de hábitos do Clear e a rotina virtuosa do Franklin são, na verdade, as ferramentas práticas para exercitar o grit. Grit não é um sentimento mágico que você tem ou não tem, é uma prática. Uma prática? É o que acontece quando você aplica um sistema de pequenas melhorias dia após dia, ano após ano, em algo que te apaixona de verdade. O sistema do Franklin era a academia de grit dele. E os hábitos atômicos do Clear são tipo um manual de instruções para construir essa academia. Então vamos tentar sintetizar isso tudo, para quem está ouvindo a gente. Se a gente pegar essas 3 fontes, qual é o modelo que surge? Não é só seja consistente, é algo mais específico que isso. Eu diria que o modelo tem 3 camadas. A primeira, da Duckworth, é o porquê. Você precisa de uma paixão, um objetivo de longo prazo que te dê uma direção. A bússola. Isso, a bússola. Sem isso, a consistência não tem propósito. Você pode ser muito consistente em andar em círculos. Certo, grit começa com a paixão. A segunda camada vem do Clear. É o como. Você precisa de um sistema, não de uma meta. Um sistema de hábitos pequenos, diários, baseados em identidade, que tornem o progresso quase automático. É engenharia do comportamento. É como construir o caminho para a direção que a bússola aponta. Perfeito. E a terceira camada, onde entra o Franklin. O Franklin nos dá a prática. É o exemplo da aplicação no mundo real, com aquela camada extra de reflexão e medição. Não basta ter a paixão e o sistema. Você precisa do hábito de monitorar e refletir. O ciclo de feedback. Exato. A prática do Franklin de se perguntar que bem fiz hoje e marcar os erros no caderno é o que permite ajustar o sistema com o tempo. É a combinação dessas 3 coisas: a paixão que dá a direção, o sistema prático e a reflexão constante. Essa parece ser a verdadeira fórmula. Isso esclarece muita coisa. Porque só dizer seja persistente pode ser um conselho até perigoso. A pessoa pode persistir numa estratégia errada por anos. Pois é. Mas esse modelo que você descreveu tem um mecanismo de correção de curso embutido, que é essa reflexão do Franklin. Exatamente. Paixão sem sistema é só sonho. Sistema sem paixão é um trabalho pesado sem alma. E os 2, sem reflexão, correm o risco de virar um esforço cego. As 3 fontes juntas criam um ciclo virtuoso muito mais robusto, muito mais inteligente. Então, o grande insight aqui não é escolher entre talento e constância. O talento é um multiplicador, claro, ele pode acelerar as coisas, mas o motor mesmo é essa forma de constância inteligente. Constância inteligente. Gostei disso. É, um sistema bem projetado, abastecido por uma paixão de longo prazo e ajustado por uma reflexão honesta e regular. Perfeitamente colocado. A vida não é uma corrida de 100 metros, onde a explosão inicial do talento define quem ganha. É uma maratona. Ou talvez uma ultramaratona, onde a capacidade de continuar dando o próximo passo de forma inteligente e direcionada é o que realmente define quem cruza a linha de chegada. O que me deixa com um último pensamento. Uma pergunta que talvez essas fontes não respondam 100%. A gente viu como a paixão e a perseverança são cruciais. Mas e quando a paixão muda? Ou quando a perseverança vira teimosia? Vira insistir num objetivo que nem faz mais sentido? Essa é a grande questão, não é? Onde fica a linha tênue entre grit e a falácia do custo irrecuperável? Exato. Aquela nossa tendência de continuar investindo em algo só porque a gente já investiu muito tempo ou esforço naquilo. Nenhuma dessas fontes nos dá uma fórmula clara para saber quando perseverar e quando pivotar, quando mudar de direção. Elas nos ensinam a continuar, mas não nos dizem quando parar. E talvez essa seja a habilidade final. A sabedoria para discernir entre um obstáculo que precisa ser superado e um beco sem saída. E isso talvez seja algo que nenhum sistema possa nos ensinar.